Porque se você não fizer uma fundação, não chega na terceira geração. Aquele brocardo antigo é verdadeiro. Avô rico, filho nobre, neto pobre. É a grande realidade. Porque alguém fez, o outro vai desfrutar. Alguém fez, o outro vai morar em Paris. E o dinheiro não aguenta desaforo. É a grande realidade. Não tem milagre. Não tem milagre. Muito bem. Então, o condomínio é uma grande limitação. Eu costumava sempre brincar, às vezes, em aula, dizer o seguinte: vocês vejam no condomínio a diferença entre falta de capacidade e falta de legitimação. Eu dava o seguinte exemplo, um tanto jocoso. Eu falava assim: imagine os senhores, o professor Miguel Reale, o maior jurista desse país, um dos maiores do mundo, se ele recebesse em condomínio uma casa com seus irmãos. O professor Reale tem capacidade? Ninguém duvida da capacidade, mas ele tem legitimidade para vender sozinho esta casa em condomínio? Não tem legitimidade. Nem o professor Miguel Reale teria legitimidade. Faltava legitimidade porque ele está dentro de um condomínio. Então, vocês vejam a sutileza. Do primeiro ano, vocês vão estudar essa diferença entre capacidade e legitimação. Ele não tinha legitimidade, não tinha, mas ele tinha capacidade. Ninguém duvida da capacidade do professor. O professor Celso Leffer, que está aqui, ele não tem legitimidade para vender alguma coisa em condomínio, ele precisa da aquiescência dos demais. Então, essa é uma grande limitação ao direito de propriedade, sem dúvida alguma, e que envolve também preferência, que eu sou obrigado a oferecer ao outro. Outra grande limitação, já no direito civil e direito de propriedade, é a questão do condomínio edilício, em prédios de apartamento. Esse é terrível, porque envolve conflitos de vizinhança, questão de barulho, questão de condômino antissocial. Quem é o condômino antissocial? Aquele que não está preparado para viver em sociedade. Toca a bateria até 3 horas da manhã, os vizinhos não dão festa diariamente, e tumultua a vida do condomínio. Então, hoje temos multa, é outra limitação muito grande ao direito de propriedade. Outra limitação ao direito de propriedade: doação de todos os bens, e via morrer amigo. O Código Civil proíbe a doação de todos os bens. Não, ele tem que deixar alguma coisa para a sua velhice, ele não pode doar. Tem um dispositivo explícito no Código Civil que é vedada a doação de todos os bens da pessoa, senão ele vai ficar amíngua. Outra limitação, a questão do testamento, a capacidade que a pessoa tem para fazer o testamento. Se ele tiver herdeiros, filhos, ele não pode fazer o testamento de tudo, prejudicando a legítima dos herdeiros necessários. Então, se ele tiver filhos, ele não pode deixar tudo para a Santa Casa, ele não pode deixar tudo para o Albert Einstein, ele não pode deixar tudo para o Hospital Sírio-Libanês. Ele tem que respeitar a legítima do herdeiro necessário, que é a metade. É aquilo que se chama testamento inoficioso. A palavra pode parecer complicado, mas não tem nada de complicado. É que eu não posso avançar além daquilo que eu posso dispor da metade dos meus bens. Essa é uma outra limitação importante ao direito de propriedade. O homem casado não pode deixar para sua concubina, se ele for casado, ele não pode ter uma concubina, ele pode ter uma companheira se ele não tiver impedimento do primeiro casamento. É uma outra limitação ao direito de propriedade, sob pena de nulidade. Esse testamento poderá ser questionado por seus herdeiros. Então, vocês estão vendo que o direito civil é riquíssimo em limitações. A cláusula de inalienabilidade no testamento, aquele sujeito que tem um filho pródigo, ele tem um filho pródigo que gasta mais do que tem, e fala: eu preciso preservar o futuro do meu descendente, vou impor a cláusula de inalienabilidade para ter certeza que os meus netos não irão morrer de fome um dia. É a preocupação que teria o testador para impor a cláusula restritiva de inalienabilidade. Então, vocês estão vendo, e a servidão também, outro instituto de direito civil, onde a servidão de passagem, onde o proprietário do predominante é obrigado a deixar o outro passar, ou o terreno é encravado, ou então porque ele tem a servidão natural para a via pública. Então, vocês estão vendo quantos institutos eu falei nesses 30 minutos. É incomensurável. Só para vocês terem uma ideia, cada instituto desse que eu falei vai dar ensejo a uma aula. A professora Odete Medawar, com certeza, só em desapropriação vai ficar várias aulas, só de tombamento, só essa questão do Estatuto da Cidade. Nós temos 58 artigos do Estatuto da Cidade, está muito ligado. E é bom que o senhor saiba, vindo a calhar, senhor diretor, eu trouxe aqui, senhor diretor, senhores professores, uma passagem de um livro de um autor que escreveu sobre a cidade de São Paulo. Eu até, a primeira vez que eu vou ler, se me permitirem, um texto, dizia esse autor, referente ao nosso primeiro diretor, José Aroche,
de Toledo Rendon. Dizia o seguinte: evocando-se a história urbanística da cidade de São Paulo, vem de longa data a preocupação da municipalidade com as atividades urbanísticas visando o bem-estar da coletividade. Como preleciona Antônio Rodrigues Porto, aspas, em 1826, a Câmara Municipal nomeou o general José Arouche de Toledo Rendon encarregado dos arruamentos da cidade. Cuidou este, portanto, das questões atinentes ao calçamento de ladeiras, testadas de casas e terrenos da área urbana. Cuidou a Câmara Municipal também de impedir edificações nos limites do Rocio, antes de ser traçado um plano geral de alinhamento das ruas e praças. Também foi o general Arouche de Toledo Rendon quem demarcou da Cidade Nova, que ia do Morro do Chá até o Campo do Arouche. É válido ressaltar que, nessa época, São Paulo apresentava dimensões coloniais, cujo perímetro urbano estendia-se entre a área dos rios Tamanduateí e Anhangabaú. Era cortado por 38 ruas, 10 travessas, 7 pátios e 6 becos, contando com uma população de 6.920 almas, conforme o censo realizado na época. Os senhores ouviram bem, 6.920 almas em 1826. Não é 1826 antes de Cristo, apenas há 170 anos atrás, 180. São Paulo tinha 6.900 almas. E foi exatamente por coincidência, o diretor dessa faculdade de Direito que se preocupava, o general Arouche, ele que deixou para São Paulo o Largo do Arouche, a Academia Paulista de Letras, a Santa Casa de Misericórdia, foi doação dos terrenos do Dr. Rego Freitas. Ele e o general Arouche já se preocuparam em fazer esse recenseamento. 6.900 e poucas almas em 1826. Bem, então, na questão ainda dessas limitações, não só do direito civil, condomínio edilício, a servidão, a doação de todos os bens, a servidão, temos também a questão do parcelamento do solo urbano. O que vem a ser o parcelamento do solo urbano? Outra limitação. É a questão da Lei 6679, que estabeleceu os loteamentos no Brasil, para tentar organizar aqueles loteamentos. Nós tivemos o Decreto 58, de 1937, que foi projeto do professor Valdemar Ferreira. Esse decreto vigorou em 1937. Era a grande novidade do Brasil, porque o Código Civil era omisso quanto a compromisso de compra e venda. E as pessoas, sem recursos, queriam comprar terrenos. Então, o professor Valdemar Ferreira falou, não, vamos fazer o decreto 58, dizer que ele é revogável, você paga em carnês, 100 parcelas, 80 parcelas, você conseguia pagar. Paga o preço e ele recebia a escritura do seu terreno. Isso funcionou até 1979, quando foi editado o decreto 6679, que cuidou da regularização dos loteamentos, que é difícil aprovar um loteamento hoje no Brasil. Na cidade de São Paulo demora mais de 10 anos, porque tem que ter o problema das áreas institucionais, as áreas verdes, praças e ruas, quer dizer, de um terreno de 60 mil metros, perde-se 30 mil metros, perde-se a metade. Que tem que, obrigatoriamente, colocar asfalto, luz, etc. Então, o poder público também, às vezes, ele dificulta. E com essa dificuldade criada pelo poder público, vocês vejam o contrassenso, ele dificulta. Aí o que acontece? Os especuladores se aproveitam e começam a vender terreno de forma clandestina. E ninguém mais regulariza. Colocam uma barraca e começam a vender terreno sem infraestrutura, sem coisa nenhuma aprovada, e lesam incauto que compra com documento particular que não tem valor nenhum, não tem IPTU, não tem lançamento, não tem nada. Então é aquilo que se chama, eu costumo dizer, a diferença entre loteamento clandestino e irregular. O clandestino, aquele que não tem aprovação alguma, nem no registro de imóvel, nem na prefeitura, nem nada. O irregular é aquele que a pessoa consegue aprovar na prefeitura, mas não leva ao registro imobiliário. Esse é menos grave, porque eu já comecei parte desse processo de loteamento. Então, os senhores estão vendo, não quero... tenho mais 5 minutinhos. Os senhores estão vendo quantos assuntos, nesses 40 minutos, eu falei com os senhores. Desde o direito público, lá do direito romano, a todas as nossas origens, e quero dizer aos senhores o seguinte, que em direito civil, eu acho que 90% dos institutos do direito civil nós herdamos do direito romano, sem dúvida alguma. Até é bom que os senhores saibam, um instituto novo no Código Civil de 2002, mas antiquíssimo, é o Instituto da Superfície. Havia no direito romano e foi deixado de lado pelo Código de 1916. O que vem a ser superfície? Superfície é aquele instituto da qual a pessoa tem um terreno, mas não tem dinheiro para construir.
Então ele se associa com outra pessoa que faz a construção. Depois eles vão dividir o lucro lá no final. Um entra com o terreno, entra com a construção, ou aluga ou vende aquela propriedade. Isso é novidade no Código de 2002, mas já havia lá no direito romano. Então não é nenhuma novidade em relação ao direito em si, mas sim da legislação. A superfície é prevista também aqui no Estatuto da Cidade. Então, como eu disse aos senhores, para estudar essa matéria, não dá para estudar só à luz do Código Civil. Os senhores têm que estar junto com o comentário do Estatuto da Cidade e com os princípios do direito administrativo que eu acabei de falar com os senhores. Eu acho que já é hora de concluir, senhor diretor, acho que já, para não cansar os meninos e as meninas aqui do primeiro ano, e eu agora quero encerrar com uma palavra de esperança. Aos senhores que vão entrar, os senhores façam, exatamente aqueles que tiverem a vocação, façam aquilo que eu fiz. Lá atrás, comecei no primeiro ano e depois tornei-me advogado, fui indicado 2 vezes ao Tribunal de São Paulo, hoje seria desembargador, declinei da terceira indicação, estava indicado por 2 vezes há 20 anos atrás, mas vi que a minha vocação era a velha Academia de São Francisco, participei do coral acadêmico por muitos anos, tenho vários amigos aqui, então eu queria dizer, faço a carreira para e passo com amor, com a vocação, porque eu estou entrando na faculdade mais antiga do Brasil, e dizem que elogio em boca própria é vitupério, já dizia os velhos praxistas portugueses. Mas eu quero dizer aos senhores o seguinte, realmente, a Faculdade de Direito é uma honra, um orgulho para todos nós, e os senhores aproveitem dessa oportunidade que a vida lhes deu. É claro que os senhores têm o grande mérito de já ter entrado na Faculdade de Direito, mas, por favor, usufruam-na, e com amor, com carinho e com dedicação. E com essas palavras, senhor diretor, senhores professores, meus pares, meus alunos, minha senhora e meu senhor, que eu me despeço com muita emoção esta aula inaugural e quero dizer aos senhores, boa sorte, que Deus os acompanhe. Muito obrigado, senhor diretor. Quero mais uma vez agradecer a presença dos professores que nos honraram nesta sessão solene da congregação, agradecer aos nossos dedicados funcionários, cumprimentar mais uma vez os nossos alunos, especialmente aqueles que hoje ingressam nesta faculdade. Eu chegava no dia da matrícula, para o meu gabinete de manhã, e vi que havia uma reunião de calouros no pátio, né, para fazer matrícula, e um estudante veterano do 11 de agosto dizia o seguinte: hoje vocês estão vivendo o primeiro dia dos melhores 5 anos das suas vidas. Eu tenho certeza que isto irá acontecer com cada um e com todos vocês. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão. Scanner. Soluções audiovisuais para todas as necessidades.